Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi feito à BLC3 por estar aqui a apresentar um caso de estudo e também falar um bocadinho sobre empreendedorismo e como criar emprego nas regiões do interior. Estou agora à espera que me ponha a apresentação. A apresentação está estruturada em 4 tópicos principais. Eu não me vou alongar muito para podermos ter depois tempo de debate. Um é a questão do empreendedorismo, com algumas mensagens e recomendações, tendo em conta que estamos em regiões do interior. Para nota introdutória, eu vivo no interior, trabalho e dedico-me todos os dias à valorização da região do interior e à valorização da terra. Depois, a questão do problema e do contexto, muito ligada à questão do interior. Terceiro ponto, quais as oportunidades que nós podemos ter. Terminando depois com um caso mesmo de estudo, que é a Associação BLC3, de como é que nós podemos valorizar e criar emprego e impulsionar as regiões do interior. Primeiro, na questão da parte da realidade, o que é que nós temos? Se vocês forem a ver, mesmo os leões, todos os dias na selva, eles têm que pensar que têm que correr mais rápido do que a gazela mais lenta, porque senão vão morrer à fome. Isto também é uma realidade, mesmo aqueles que dominam o seu território, eles também só têm oportunidades se forem atrás dela. Segundo ponto é a gazela, todos os dias quando acorda, tem que pensar que tem que correr muito rápido para não ser apanhada. Isto é outra realidade importante. Quando nós estamos no interior, nós temos que correr mais e ter um esforço maior para nós estarmos no mercado global e sermos competitivos. A questão muito importante é sermos diferentes. Ou seja, nós temos que pensar fora da caixa, fora do normal. E como é que nós podemos ser diferentes? O Sr. Presidente da Câmara falou uma coisa muito importante, que é temos que olhar para a nossa natureza e para o nosso território. A natureza não é igual em todas as partes do mundo. Então logo ela dá-nos um caráter de diferenciação. Temos é que saber aprender com ela. A seguir, também um exercício sobre pensar fora da caixa. Vou andar um bocadinho à frente só para vos demonstrar também que no empreendedorismo temos que fazer as coisas de forma diferente. Isto é um exercício que diz para ligarmos com 4 linhas os novos símbolos. Pronto. O método mais comum é este. Se aumentarmos o grau de dificuldade, eu digo que é possível ligar os 9 pontos com uma linha. E antes disso, apresento-vos com 3 linhas, uma linha. O que quer dizer? Eu não disse a que distância estavam estes pontos uns dos outros, nem disse qual é que era a largura da caneta. Ou seja, eu consegui resolver o problema com uma linha que é o maior grau de dificuldade. Isto tem a ver com pensarmos diferentes e sermos diferentes para a resolução dos problemas. E é isto que é muito importante no empreendedorismo e no dia-a-dia, é como é que nós conseguimos ser diferentes e ultrapassar os problemas. A outra questão que é muito importante, e há pessoas mais idosos e pessoas mais jovens, eu faço uma diferença muito grande, que é qual é a diferença entre um idiota e um empreendedor. Eu costumo dizer que um idiota no final não tem como objetivo gerar dinheiro, o empreendedor tem como objetivo gerar dinheiro. Deixei aqui apenas 2 slides engraçados, este mais com o público feminino e agora também com o público masculino, um novo tipo de cinto, como também aqui nas regiões mais frias, um novo tipo de gorro. Isto é apenas exemplos de pensarmos diferente e tentarmos, de facto, acompanhar a evolução humana. Outro facto muito importante é que não há factos eternos, como não há verdades absolutas. O que se diz hoje, e que dizer que hoje não é uma oportunidade de negócio, dentro de meio ano, 1 ano ou 2 anos ou 4 anos, pode ser uma oportunidade de negócio. Um problema que se calhar vocês aqui também têm, eu sou natural de Oliveira do Hospital, uma região ao pé da Serra da Estrela. Nós temos um problema muito grave, que é a questão do acesso à terra. Temos uma propriedade muito dividida, com uma dimensão de propriedade, a região interior anda à volta entre 1 a 2 hectares, e para terem noção, para termos mercado com viabilidade económica, os terrenos deviam ter as propriedades à volta de 20 hectares em termos médios. E nós não temos essa dimensão. Depois temos também a dificuldade de não sabemos de quem é que são as terras, porque não há cadastro. A nossa filosofia é que devia haver, de facto, uma dinamização do mercado da terra. As pessoas deviam, numa primeira fase e numa fase a curto prazo, as pessoas têm que ser responsáveis por identificar o que é seu, para que depois também haja uma oportunidade de valorização da terra. Nós andamos a dinamizar muito com os próximos fundos estruturais, seja criado um fundo de investimento para, de facto, aumentarmos a dimensão da propriedade e a valorização do território, e que sejam canalizados os fundos estruturais, de facto, para valorizarmos a questão do nosso território. Por último,
Um aspecto muito importante, nós perdemos atividade económica associada ao território. Desenvolvemos muito o setor terciário e esquecemos o setor primário e secundário. É extremamente importante dinamizarmos mais a atividade económica ligada ao território. Temos é que agora ser um bocado diferentes, onde é muito importante, de facto, a mentalidade e a visão jovem, que é trazermos inovação e tecnologia ligada ao nosso território. Isto é só para ter dimensão, as pessoas mais idosas conhecem-se cá melhor estes números. Em 1950 nós tínhamos o dobro da área agrícola comparativamente com os dias de hoje. E isto também tinha uma vantagem, é que tínhamos muito menos matos incultos, tínhamos muito mais atividade económica associada ao território. O que é que agora temos que fazer? Temos que gerar maior produto, valor acrescentado bruto, por cada hectare que nós estamos a explorar. E, de facto, essa é uma das alternativas que nós temos para o interior. Temos que dinamizar a atividade ligada ao setor primário e secundário. Mas, só para terem uma noção, de facto, Portugal tem um território abandonado muito significativo e toda esta zona é significado, de facto, do nosso abandono de território. Vejam países que têm menores dificuldades económicas, como a França e como a Alemanha. De facto, o abandono de território é muito menor escala comparativamente com a região norte e centro de Portugal. Um outro contexto, eu vou-vos já falar numa grande oportunidade. Nós estamos a desenvolver um projeto de biorrefinarias e bioindústrias através da valorização dos recursos florestais, dos resíduos, dos matos e incultos. Para terem noção, nós temos cerca de 20, agora já anda à volta de 30% do nosso território está completamente abandonado, mas que gera todos os anos quantidades de massa que podiam ser aproveitadas para a transformação, por exemplo, que vocês cá não têm noção, para biopetróleo. Ou seja, agora imaginem que todo este território é constituído de facto por pequenos poços de petróleo. Ele é constituído, nós temos é que impulsionar e há tecnologia que consiga fazer isso. Para terem outro número que é muito importante, as externalidades dos incêndios em Portugal originam uma perda média entre os 800 a 1.000 milhões de euros por ano. Se nós transformássemos, de facto, esta perda em uma oportunidade, era uma valorização muito importante para o nosso território. Não alongando mais, isto é para demonstrar a assimetria, um índice de criatividade de um estudo português, em que de facto a Grande Lisboa, comparativamente com as zonas do interior, há uma assimetria muito grande em relação ao índice de criatividade. Isto tem muito a ver também com a capacidade de captação de fundos de investimento, de fixação de jovens e de massa crítica. Este também já foi falado pelo Sr. Presidente da Câmara, daqui de Vimioso. De facto, cada vez temos menos jovens e massa crítica no interior. Este é um dos grandes problemas que nós temos e da assimetria. Uma oportunidade, temos terra e temos natureza. Esta é que é a nossa grande oportunidade no interior. E digo-vos que nós na BLC3 damos exemplos de como valorizar o território, fixar massa crítica e de facto somos diferentes e conseguimos estar à escala a nível internacional. Mais uma questão para vermos que a inovação e a tecnologia é importante. Portugal ocupa, em 2011, ocupava num índice global de inovação a 33ª posição. Se eu vos puser a nível do empreendedorismo e desenvolvimento, 33ª posição. Ou seja, a inovação é extremamente importante para a questão do empreendedorismo e para o desenvolvimento. Isto é um ciclo, eu não vou perder muito tempo para perceberem. Eu às vezes não gosto muito, às vezes generaliza-se muito o termo do empreendedorismo. O empreendedorismo é apenas uma consequência de trabalho e de um mecanismo até chegarmos ao desenvolvimento de algo que tem capacidade de chegar ao mercado. Primeiro temos de ter a parte da imaginação. Depois temos de ser, de facto, criativos. Depois temos de ser inovadores através da nossa criatividade. E, por último, é que temos, de facto, somos empreendedores. Quando às vezes nós vimos a generalização do termo de empreendedorismo, é porque estamos sempre a esquecer todo este processo até chegarmos a ser empreendedores. Não alongando muito, só para terem noção que as biorrefinarias são uma oportunidade, a União Europeia já lançou 2 programas, 2 iniciativas, que se totalizam 5,8 bilhões de euros para o apoio a projetos em formato de parcerias público-privadas para o desenvolvimento e valorização dos territórios rurais e valorização dos recursos. Outro ponto importante, isto é a projeção pela Agência Internacional de Energia para o contexto dos biocombustíveis, que é um dos principais outputs, ou seja, produtos finais das biorrefinarias. A partir de 2020 vimos aqui um grande crescimento. Eu agora vou dar um caso de estudo que é a BLC3, vou tentar passar isto muito rápido para cumprir o tempo. Para verem aqui, só existe uma pessoa aqui que também ajuda muito, que me ajuda no dia-a-dia, com o Engenheiro António Campos. Todas estas pessoas são jovens que se fixaram no território. 20% são da região, os outros 80% são fora da região e vieram também de regiões urbanas e que se estão a fixar. O que é importante é, de facto, ter projetos com capacidade de os fixar, que sejam de base tecnológica, inovadores e que sejam motivantes, porque ainda temos jovens em Portugal.
Isto é a nossa missão. A missão é, de facto, valorizar o território, fixarmos jovens e massa crítica com base na tecnologia e inovação. Dando um bocadinho para a frente, para terem noção, a BLC3 foi criada em maio de 2010, iniciou as atividades a 100% em setembro de 2011, hoje é um centro de investigação e de intensificação tecnológica reconhecido pelo Sistema Nacional e Internacional, é uma associação também de desenvolvimento empresarial e do território e também foi a primeira entidade criada e que existe neste momento também reconhecida para o desenvolvimento das biorrefinarias e bioeconomia e smart regions. Isto é a parte dos associados, eu vou só andar um pouquinho para a frente. Nós temos 4 pilares essenciais de desenvolvimento: cidadania, energia e território, ambiente e qualidade de vida e agricultura e tecnologias alimentares. Isto é muito virado para a valorização do território, não esquecendo o pilar da cidadania, que é a ligação às escolas. Para nós é crucial, isto era uma das recomendações que eu deixava também para o Presidente da Câmara de Vimioso, a ligação às escolas, a forma como é que nós vamos trabalhando as escolas e vamos dizendo aos jovens, é possível eles terem o futuro nesta região, isso é estratégico. E o pivô essencial na ligação às escolas são os professores. É muito importante sinalizarem professores motivados para, de facto, identificarem jovens com capacidade e que queiram ficar aqui no futuro. E depois desenvolver atividades de motivação para esses jovens. Isto são prémios e reconhecimentos que nós já temos. Eu vou andando aqui um bocadinho à frente. Este é o slide mais importante, antes de terminar. Nós montámos esta rede. Estamos a falar que a Oliveira do Hospital também é uma região muito do interior. Montámos uma rede internacional de 55 entidades, neste momento já é de 9 países europeus, que está centrada na BLC3 e temos uma rede de 115 pessoas a nível internacional, dos melhores cientistas, dos melhores tecnólogos, a trabalhar com a BLC3 e coordenados pela BLC3. Por último, isto eu vou passar um bocadinho à frente, isto são alguns números, para ter noção, nós já captámos 8,9 milhões de euros de investimento, temos 18 startups e projetos incubados na BLC3, já dinamizámos um clube de jovens agricultores que já representa, este número já está um bocadinho desatualizado, cerca de 1,2 milhões de euros de investimento. Temos também um projeto em apreciação, isto é um projeto de uma unidade de demonstração industrial de biorrefinarias de 125 milhões de euros para investir na região e criámos um clube de massa crítica naturais da região, composto já por 47 membros de 3 áreas disciplinares que estão espalhados pelo mundo, mas que fizemos um elo de ligação a estes. Isto já são as várias áreas de investigação e desenvolvimento tecnológico, cada uma delas tem um projeto próprio. Isto são trabalhos que nós fazemos com as escolas. E já recebemos também alunos universitários para fazerem estágios na BLC3 de desenvolvimento de tecnologia e de inovação. Por último, eu vou aqui alongar para não... Isto é o próximo espaço para nós vamos recuperar um investimento abandonado. Isto foi em 1989 e 91, fizeram um grande investimento perto da Oliveira do Hospital de cerca de 20 milhões de euros e nós estamos a recuperar com um projeto, neste momento está um bocadinho abaixo, são 0,8 milhões de euros de recuperação em termos de infraestruturas, ou seja, em termos de cimento e de política de alcatrão, que nós chamamos, ou seja, isto é uma verba muito pequena, porque o projeto global que nós fizemos a aprovação é o projeto Centro Bio, que é para criarmos um campus de tecnologia e de inovação na região interior. Por último, isto é muito importante para os seus presidentes de Câmara, que é o que é que têm que pensar, quais são os próximos, nos próximos 60 anos, como é que queriam ser reconhecidos ao nível do progresso no seu território. E isto tem que fazer uma reflexão muito crítica, como é que vocês querem, para não acontecer como a Volkswagen, que em 1948 tinha 7,5 litros aos 100 e em 2008 apresentava o mesmo consumo por cada 100 km. Ou seja, não houve uma evolução no sentido da utilização do veículo, que é no percurso por cada 100 km. Isto, os 3 segredos da BLC3, o primeiro é trabalho, o segundo é trabalho e o terceiro é trabalho. Isto é o principal. Os mais jovens se falam que os mais velhos, todos os mais velhos vão dizer que só conseguem sobreviver na vida à custa do trabalho. E isso é, apesar de sermos diferentes, temos muita tecnologia e inovação, só foi à custa de termos de facto muito trabalho e dedicação. Por último, para verem que a nossa, de facto, as escolas é muito importante, isto foi um resultado apenas de uma atividade com as escolas, com os miúdos. E quando demos por ela estava uma criança a escrever Adoro Ciência, BLC3, e quando foi para lá não sabia o que era ciência, não sabia o que era investigação, não tinha noção de nada. E este foi um dos resultados que nós tivemos, ou seja, as escolas é um pilar extremamente importante. E tenham atenção que é, de facto, aprendam com o passado, com os mais velhos, de facto, a identificarem o que é que havia aqui de diferente, vivam o presente e, de facto, acreditem que o futuro é possível nesta região interior e que nós temos potencial para o fazer. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Vou convidá-la a sentar-se. Umas mensagens.
E se calhar agora passávamos um bocadinho aqui à conversa. Eu já tenho aqui algumas questões que felizmente nos chegaram via web, mas por uma questão de justiça vou dar primeiro a palavra a quem está na sala. Se há aqui alguma questão que queiram colocar na sequência desta primeira apresentação depois do Sr. Presidente da Câmara. Olha, está ali uma questão, vou pedir aqui a alguém da minha equipa que agilize o processo de recolha destas perguntas. Aqui está o microfone, que é sempre importante. Boa tarde. Eu gostava de lançar um repto que é, a gente vê a crise e a gente vê o abandono do país, não é? E agora tem-se uma atividade que é o VEM, que é o retorno, embora insignificante, não é? Acho que o dinheiro envolvido é mísero. Se as autoridades e se vocês que estão na linha da frente do empreendedorismo, se já pensaram, se já propuseram às autoridades, ao Governo, uma linha, uma atividade das pessoas do litoral se fixarem no interior. Eu digo isto porque eu pretendo, com raízes que tenho na aldeia, mas há imensa gente que me diz assim, pá, se eu tivesse uns terrenos, se eu tivesse alguma raiz, eu olho para trás e vejo imensa gente motivada. Agora, não há incentivos, não há... Aliás, a gente vê agora o novo quadro 2020, não é? As DLBCs é caricato, quer dizer, não se permeia a interioridade, não se permeia a desertificação. Eu não sei se as pessoas andam a dormir, mas o futuro está aqui, não é? Está no interior. Por isso é aqui que tem que haver uma potenciação. Eu quero investir cá e não vejo uma maximização das leis e tudo mais. Eu queria saber se já me sabe adiantar alguma coisa. Se calhar ia dar sim, a palavra força. Concordo plenamente com a sua abordagem. Nós já propusemos dois desafios. Primeiro, temos dois resultados de projetos na BLC3 incubados, que são pessoas do litoral que voltaram para o interior. Um outro é quando se volta para o interior, de facto é a questão do mercado da terra e do acesso à terra, porque depois sem a terra, que é possível ser diferente, se não tivermos acesso a essa terra, é muito complicado nos fixarmos no interior. Depois é questão, de facto, é preciso estruturas. Isto tem que depois ser bem equacionadas, não pode ser também abrir incubadoras em cada concelho, pois não tem sentido. Tem que haver depois estruturas de suporte à dinamização e à captação desses jovens e dessa massa crítica e pessoas com vontade litoral a virem para o interior. Também tocou num assunto interessante que é nas DLBCs. De facto também concordo, para terem noção, o último programa das DLBCs foram para territórios desenvolvidos e litoral, foram cerca de 160 milhões de euros. Para as regiões do interior foram cerca de 57 milhões de euros. Ou seja, isto quando andamos sempre a dizer ao contrário, em que havia de haver mais beneficiação para o interior, mais apoios. Nós lançámos mesmo um desafio de um projeto novo de LBC, em que muitas das linhas de ação é haver financiamentos e apoios para pessoas que venham de fora e das universidades poderem se fixar no interior. Essa é das coisas que nós estamos mais a apostar, porque nós entendemos que também o turismo é muito importante, mas fixarmos as pessoas, os jovens no interior, é a principal motivação que deve haver e onde, mesmo que às vezes não haja muito sucesso no apoio de financiamentos, nem que só haja 20% de sucesso nesse financiamento, já é uma grande vitória para as regiões do interior. Eu queria se calhar aqui só pegar nesta pergunta e usá-la para se calhar lançar aqui algum picante na discussão, que é, mas onde é que têm que acabar os apoios públicos e começar a iniciativa privada? Isto é, onde é que nós estabelecemos a linha entre aquilo que não pode ser, ou se calhar pode, a subsidiação estatal ao empreendedorismo versus o empreendedorismo que nasce de iniciativa e investimento privado? Repara, fala mais ou menos onde é que deve haver a linha vermelha entre o investimento público e privado. Repara, a BLC3, todo o investimento que foi buscar não é do Governo, era dinheiro que voltava para Bruxelas e que nós não conseguimos ir tê-lo. Quando fala na questão entre mais investimento privado, nós também temos muito investimento de 8,9 milhões de euros, estamos a falar em investimento privado. Outro também tem a ver alguma com participação da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Agora, o que tem que acontecer para estas associações e para estes modelos de desenvolvimento
cada entidade deve ter produtos próprios para ir para o mercado. E esses produtos, quando forem para o mercado, têm que ser rentabilizados em formatos royalties, em formatos de exploração dos resultados, para poderem alimentar estas associações de desenvolvimento. Quando me dizem questão pública, eu dou um exemplo em que nós já temos um paradigma muito onde é que deve acabar o investimento público. A África do Sul apostou 20 anos em que tinha que, de facto, ser independente do petróleo, porque tinha muito carvão, e o carvão é similar aos nossos recursos da floresta. Sim. Foram 20 anos de investimento público e neste momento são autónomos do petróleo, estão a exportar tecnologia e têm uma grande empresa que gera muitos postos de trabalho e muito valor para o território. Depende de projeto para projeto, em termos de dimensão. Certo. O investimento público, de facto, tem que acompanhar também o investimento privado e tem que se formar em formato de simbiose. Se nós formos a ver as últimas iniciativas todas da União Europeia, é fomentar muito a ligação do setor público com o setor privado. Agora, para terem noção, quando é que, mais ou menos, o timing que temos? Todos os projetos de empreendedorismo, valorização de território, de biotecnologia e que nós, mesmo os da agricultura, demoram 5, 6 anos até se tornarem independentes. É mais ou menos o tempo que demoram. Agora, a partir desse momento, de facto, eles têm que ser independentes e irem para o mercado. Por isso é que nós somos um centro de intensificação tecnológica direcionado para o mercado. E falando de mercado, falámos aqui muito de jovens, eu tenho aqui o Paulo Santos de Benavente, que perguntava, e eu tentei resumir isto porque o texto era, peço desculpa, desde já, um bocadinho longo, mas basicamente que dizia que, citava uma frase sua que dizia: ainda temos jovens em Portugal, e perguntava, e como é que temos jovens no interior? Eu se calhar pegava nesta pergunta e dizia, sim, realmente como é que nós fazemos com que um jovem não queira ir criar uma empresa para o litoral e queira criá-la aqui no interior? Será exclusivamente através do foco em coisas que apenas o interior tem, como a valorização dos recursos endógenos? A valorização dos recursos endógenos é a principal arma que temos para poder trazer. Nós, como exemplo, eu sou do interior, fui só estudar para fora e depois voltei para o interior. Nós, para captarmos jovens para o interior, tem que haver projetos de qualidade, projetos diferentes, para eles sentirem que estão num projeto que é tão bom à escala internacional. Isso é uma das grandes armas. Num outro contexto, como é que de facto temos menos jovens que o litoral? Pois temos, mas também podemos ter vantagens de os captar. Nós também temos cerca de 15% dos projetos da BLC3 não têm a ver com a valorização dos recursos naturais. São outros projetos, mas que estão ligados muito ao nível de intensificação tecnológica e de inovação acrescido. E isto depois são as próprias dinâmicas que se vão criando nos territórios de inovação e tecnologia que também captam outro tipo de projetos. E isso também é importante que ocorra neste tipo de territórios. Entendo. Ali uma outra questão. Muito obrigado. Estou a gostar de ver a interatividade. Olá, boa tarde. Eu gostaria que especificasse mais a questão do acesso à terra. Que medidas é que a BLC3 está a tomar para facilitar o acesso à terra a quem nem o tem neste momento? Em concreto. Sim, nós, como não é identificada a propriedade, como não há cadastro, nós criamos um clube de jovens agricultores. E do que é que nós fazemos? Nós apoiamos a identificar terra, a chegar as pessoas, os jovens, aos proprietários, a dizer que de facto eles também têm que ser flexíveis, não podem pensar que por terem um bocado de terra que tem ali uma grande mais-valia económica, porque a terra sem tecnologia, sem árvores, sem produto, também não tem grande valor, e é isso que nós demonstramos a eles para serem mais flexíveis. Contudo, é uma grande luta, porque devia haver um fundo de investimento, em que de facto, imaginem que por cada território, por cada Câmara Municipal, município, nós tínhamos 200 hectares dedicados à agricultura e que isso fazia parte de um fundo de investimento. Os jovens poderiam estar a pagar esse fundo de investimento por empréstimo ao longo de 20 anos, a custos muito mais suportáveis para o desenvolvimento da atividade e não tinham o problema da dimensão da propriedade. E mesmo que estejamos no interior, ou por menos capacidade que tenham os territórios em termos agrícolas, estamos a falar que qualquer município tem cerca de 20 mil a 30 mil hectares. Estamos a falar em 200, 300 hectares, não é nada. E isto devia ser muito feito por todos os territórios. De facto, temos que fomentar essa ligação. Nós criámos o Clube de Jovens Agricultores, foi a nossa principal arma que conseguimos, porque não tínhamos outra maneira de o fazer. Muito obrigado. Vamos só para acrescentar, desculpe. E há ligação com a Bolsa de Terras do Governo? Alguma cooperação? Não. Nós, este clube já tinha sido criado antes de aparecer a Bolsa de Terras e não tem qualquer ligação à Bolsa de Terras. E não há perspectivas, nem vontade de o fazer? Não, o nosso objetivo é que haja
quando houver esse mercado e que esteja a funcionar, o problema da Bolsa de Terras é que as terras estão desagregadas e mantém-se sempre o mesmo problema da dimensão da propriedade. O nosso objetivo é ver, de facto, dimensão de propriedade. Porque imagina, estar a explorar um território em que está com 2 hectares aqui, 2 hectares a 10 km, mais 2 hectares a 10 km, isso torna quase insustentável a exploração. Se tivesse 10 hectares todos juntos, era muito mais fácil. Tinha muito menos investimento e muito mais proveito e qualidade. E íamos, se calhar, ali atrás receber a última pergunta antes de fecharmos. Teremos depois também o debate onde podem continuar a colocar as vossas questões. Ora, muito boa tarde. Eu só queria aqui reforçar que já foi dito ali por aqueles senhores, vai minha intervenção muito nesse sentido, mas queria começar pelo seguinte. O nosso problema do interior, e aqui o nosso problema aqui da nossa interiorização é realmente a falta de gente. E penso, como o Sr. Presidente da Câmara, na sua intervenção no princípio, disse que oferece terrenos a custo zero na zona industrial, oferece terrenos para a construção de casas, mas o facto é que nós não conseguimos trazer jovens e trazer gente para o interior. E eu concordo plenamente com ele, porque isto tem que ser uma política nacional em que o Estado esteja incluído também nessa tipo de política. Penso que esta assimetria entre litoral e interior tem que se criar essa mais-valia, como referiu ali aquele senhor, da interiorização. Nós temos de ser diferenciados pela positiva por a interiorização que vivemos. E não é com o fecho constante dos serviços, porque hoje um jovem, quando pensa em ficar aqui no interior, começa a pensar o que é que vai ser dos meus filhos, o que é que vai ser quando se perdem escolas, perdem-se hospitais, perdem-se tudo. Penso que tem que haver uma política nacional, tem que fazer algum sacrifício para alterar isto, porque se nós conseguirmos fixar mais gente no interior, com toda a certeza que o litoral também ganha qualidade de vida. Penso que é um assunto pacífico quando chegar a isso tudo. Quanto à posse da terra que já foi também referido aqui, penso que também é um problema real. Eu sou um pequeno agricultor também aqui, sou funcionário da Câmara, sou um pequeno agricultor, mas realmente a posse da terra, neste momento, é dramático esse problema e penso que só há 2 maneiras que nós vivemos ainda numa zona onde é que se mata por um palmo de terra, que estamos habituados a que de vez em quando há acidentes por causa disso, e não pode, tem que haver uma política diferente, porque a terra só se consegue organizar ou a espingarda ou a dinheiro. E neste momento nós estamos a receber para não produzir. É isso que eu digo, como é que nós conseguimos que o país avance. Acho que acabou por ser mais um comentário, mas se quiser adicionar alguma coisa a isso. Sim, o que toca, de facto, é o mais... Não há projeto nenhum que resulte sem pessoas. Por mais que uma pessoa queira pintar isto que pode fazer, sem as pessoas não é possível. Agora temos que, de facto, ter novas armas e novos argumentos para trazer essas pessoas de fora. E nós na BLC3, na facto, quando nós iniciámos, chamavam que o projeto era muito utópico. Nós nunca conseguíamos ter um centro de investigação. Isto quando chegávamos a Lisboa a dizer que íamos ter um centro de investigação e que éramos capazes, eles achavam que era impossível. Mesmo alguma da comunidade local também não acreditava. Não acreditavam que nós éramos capazes de fixar jovens, que éramos capazes de publicar em revistas científicas internacionais, desenvolver novos produtos com o mercado, e conseguimos o fazer. E isso, agora, depende muito das pessoas e dos projetos que não estão. As pessoas que estão à frente dos projetos nas regiões interiores têm que ter uma dedicação e têm que ter uma visão e uma sensibilidade diferente, porque senão as coisas não resultam. Depois a questão que fala de facto da propriedade, acredito que sejam essas as duas principais vias que possam acontecer, porque ainda há muito uma ligação muito umbilical e pessoal à terra, mesmo das pessoas aqui no interior, e perder essa ligação umbilical às vezes custa às pessoas, tem a ver com a cultura, e o que eu espero é que também que os jovens comecem a ter uma cultura diferente e que se comecem a ter uma ação diferente. Eu sei que os nossos avós perderam 1 metro quadrado de terra, era uma grande dor de cabeça. Agora nós também temos de ter uma visão diferente e de ajudar também o nosso território a ser diferente.